Olha, eu acho que esse vídeo não devia estar na categoria política, notícias, devia estar na categoria comédia, porque olha as declarações de Frederick Wassef, que eu falei aqui de manhã, ó, os advogados do Bolsonaro estão irritadíssimos. Pois bem, já agora são alguns diferentes veículos de imprensa que os advogados do Bolsonaro perderam completamente a paciência com o ex-advogado do Bolsonaro, Frederick Wassef, e para piorar, o Wassef confessou todo o crime em rede nacional. Olha, a primeira versão do Ossef lá atrás, em 7 de março, antes mesmo dele recomprar as joias, era de que o Bolsonaro não sabia de nada, de que não tinha joia nenhuma. Depois, ele mudou e falou, não, realmente o Bolsonaro recebeu algumas joias, mas eram presentes, tudo mais, ele poderia ficar com esses presentes. Tá, foi mudando, não sabia, depois recebeu. Aí quando foi comprovado aí que o Frederick Wassef recomprou as joias que o Bolsonaro recebeu como propina e que o Bolsonaro vendeu nos Estados Unidos, ele falou que não, que ele nunca viu joia nenhuma, que ele nunca viu Rolex nenhum. Depois, agora estamos falando dos últimos 4 dias apenas, o Frederick Wassef falou que, olha, eu nunca vendi Rolex nenhum. Ele estava sendo acusado de recomprar. Depois, ele falou que não. E agora ele disse que sim, que ele recomprou, que ele foi aos Estados Unidos para recomprar o Rolex. Ou seja, o cara, em 5 dias, ele tem 5 versões diferentes para o fato, e se você lembrar as versões de março, já são 7 versões diferentes para o mesmo fato, das quais uma desmente todas as outras. Então, não tem como falar que ele está falando a verdade em nenhuma das 7. Para piorar, a última, o Frederick Wassef está aí tentando assumir toda a responsabilidade pelo crime. Diz ele que ele recomprou o Rolex que os ajudantes do Bolsonaro venderam a mando do Bolsonaro e o Bolsonaro tinha recebido de propina do presidente da Arábia, ditador da Arábia Saudita. Pois bem, vou te mostrar a declaração do Wassef. Tem ministro do STF, isso saiu aí, 2 veículos de mídia, que os ministros do STF, ao verem as declarações, eles gargalharam que os agentes da Polícia Federal tomaram em tom de piada e que os advogados do Bolsonaro, que, olha, eu falei isso aqui antes, eles estão por aqui. Essa foi a gota d'água para eles, eles não aguentam mais o Wassef. E mais que isso, os advogados atuais do Bolsonaro consideram que o Wassef ele mais atrapalha do que ajuda. Mas olha, só em agosto eles descobriram isso. Só em agosto. Eu tô falando isso ó, faz um tempão. E ó, que bom. Fale mais, ó. Quanto mais ele fala, mais ele vai colocando a corda no pescoço dele e do Bolsonaro. Eu vou te mostrar aqui. Primeiro, eu peço sua inscrição no canal, enquanto eu seleciono aqui declarações de Frederick Wassef. Vamos lá. É uma loucura, é uma loucura. Prepara para a loucura. Chegou ao meu conhecimento que esse relógio estava lá. Eu tomei a decisão de comprar. Entendeu? O vídeo tá cortado. Primeiro ele fala que ele foi aos Estados Unidos por turismo e olha, por coincidência ele estava justo na Pensilvânia, que é onde o Bolsonaro tinha vendido aquele relógio. Aí chegou ao conhecimento dele que o relógio estava lá e ele resolveu comprar. Foi solicitado, comprei e fiz chegar ao Brasil. Agora, se o senhor quiser perguntar detalhamento, olha, qual voo, que hora você entrou, para quem você deu, como o relógio... Nesse momento eu não vou poder falar. Nesse momento eu não posso falar. Ele não pode falar por quê? Ele não sabe em qual voo ele foi, para quem ele deu o relógio. O cara gasta 50 mil dólares e não sabe para quem ele deu e nem o voo. Isso eu não posso falar. Até ontem, até um dia anterior, ele estava dizendo que ele nunca viu Rolex nenhum. Agora ele comprou. Mas olha, foi solicitado. Primeiro ele deixou escapar que foi solicitado. Ou seja, o Bolsonaro pediu para ele recomprar o relógio, mas depois ele vai falar que não. Eu, Frederick Wassef, comprei o relógio, paguei com dinheiro lícito, que eu tenho a origem do dinheiro. Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o Coronel Cid que falou, olha, Wassef, vai lá, me compra o relógio, traz. Eu fui, eu assumo, eu comprei. E isto era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. E quem... Primeiro ele fala que foi solicitado, aí depois ele fala que não foi o Coronel Cid que pediu. Então quem pediu foi o Bolsonaro. Não tem outra interpretação para a fala dele. Aí ele fala que ele seguiu uma determinação do TCU. A determinação do TCU era para Jair Bolsonaro devolver joias que ele tinha recebido do ditador árabe. Só que o Bolsonaro tinha vendido o relógio, então não tinha como devolver. Aí ele, nossa, eu vou atender uma determinação do TCU. Então eu vou lá eu mesmo comprar o relógio para dar para o TCU. Olha, a justiça brasileira está até agora tentando
tentando recuperar um manto Tupinambá que está lá na Europa, faz décadas que está lá na Europa. Então vai alguém lá, compra, gasta alguns milhões, compra e devolve para a justiça brasileira. É assim que está funcionando a coisa? O Wassef vai virar agora caçador de determinações da justiça. Tudo que a justiça quer recuperar, ele compra para devolver para os cofres públicos. Esse é o novo emprego dele. Vamos seguir aqui com um mentiroso? Olha, mas o tanto que ele tá dando tiro no pé nessa aí, eu vou te explicar já já, você vai entender. Chegou ao meu conhecimento, vamos lá. Era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. E quem pagou esse Rolex fui eu, do meu dinheiro. Eu não fui fazer resgate. Eu já estava de viagem marcada e eu já ia para os Estados Unidos de qualquer jeito por questões pessoais minhas, inclusive passeio e turismo. Bom, o Wassef, né, diz que... Olha, é uma coisa tão simples, é só pegar o dia que ele comprou a passagem para os Estados Unidos e, se ele for direto para Pensilvânia, o dia que ele comprou a passagem. Se ele não for direto para Pensilvânia, o dia que ele comprou a passagem de onde ele estava, provavelmente Miami, até a Pensilvânia. E ver se foi antes ou depois da determinação do TCU, ou antes ou depois da gente ficar sabendo das joias. Ou ele comprou a passagem um dia antes e fala, não, eu já iria, só que comprei um dia antes a passagem. Pois bem, do jeito que ele é mentiroso, eu não duvido nada, amanhã depois o Frederick Wassef aparecer com alguma outra desculpa. E o pior é o seguinte, as falas do Wassef causaram um burburinho enorme lá em Brasília, na Polícia Federal, no STF, no Ministério Público Federal e entre aliados do Bolsonaro. Vazou qual que é o plano do Bolsonaro. Tem gente falando, por que esse pessoal não delata nunca? Por que esse pessoal vai preso e fica calado? Pois bem, vazou o plano do Bolsonaro. Esse pessoal aí, o Coronel Cid, os ajudantes do Bolsonaro, Wassef, Silvinei, Anderson Torres, eles estão aí para pegar uma cana brava. O Wassef foi ao que tudo indica, pelo menos até agora, o que foi mostrado, a Polícia Federal sabe de coisas que ainda não sabemos, mas o que foi mostrado, o Wassef participou desse crime aí, então a pena dele não vai ser grande. A dos outros, por estarem envolvidos nos crimes do dia 8 de janeiro, essas penas vão passar de 50 anos de prisão. A estratégia do bolsonarismo é a seguinte, essa vazou. Eles esperam que daqui 3 anos o Lula perca a eleição e volte um bolsonarista, seja o Zema, Tarcísio, Eduardo Leite, algum aí. Inclusive eles esperam que o bolsonarista da vez tenha apoio da imprensa. Eles esperam isso, então que seja uma grande frente aí de direita, junto com a extrema-direita, contra o Lula. E que o bolsonarista da vez, assim que assuma em 2027, a primeira coisa que ele faça é perdoar todos os crimes, dar anistia para todo mundo, anistia geral para todo mundo. Então, esse pessoal vai ficar aí no máximo 3 anos preso. Então é por isso que ninguém delata ninguém. Ninguém vai delatar ninguém, continuaremos todos aqui, tá? É melhor ficar aqui 3 anos preso e depois a gente tem anistia e volta para o poder e tenta dar outro golpe, do que a gente delatar todo mundo vai brigar, todo mundo vai pegar penas enormes e aí não vai ter nem como voltar depois, porque vai provar que todo mundo aqui é um bando de bandido. É melhor ficar naquela, somos perseguidos e ninguém delatar ninguém. Essa é a estratégia do bolsonarismo, esse é o motivo pelo qual ninguém ainda fez uma delação premiada e ninguém ainda ofereceu uma delação premiada contra o Bolsonaro, exceto o Walter Delgatti Neto, que hoje, depois, na Polícia Federal. Não se sabe, diziam que o Walter Delgatti Neto ficaria calado no depoimento de hoje, porque o Augusto Aras está atrasando a delação dele. Então talvez a delação dele só saia mês que vem, quando mudar o Procurador-Geral da República. Aliás, o Lula deveria começar, a adiantar essa escolha, porque o que dizem em Brasília é que tem uma chance grande do Lula não indicar ninguém. O Augusto Aras fica até 25 de setembro, vai ganhar um mês de lambuja aí, um bandidão, cúmplice de genocídio, vai ganhar um mês de lambuja aí para ficar atrasando a investigação o Augusto Aras. Aí em 25 de setembro, se o Lula não indicar ninguém até lá, e não for aprovado até lá, tem que ter indicação, homologação, é aprovação no Senado. Aí o próprio Ministério Público Federal vai escolher outro para o lugar da Anúncio Aras, um tampão ali para ficar algum tempo. E aí vai ser alguém contra o Augusto Aras, já tem ampla maioria contra ele. Mas o Lula devia adiantar, né? O Augusto Aras assumiu dia 8 de setembro de 2019. Então o Lula tem prerrogativa de indicar alguém que assuma no começo de setembro também. Vai deixar aí até 25 Aras. E se ele não for ficando ainda mais, tá ruim, tá ruim.
Então, um dos motivos aí de não termos delação é esse. Ninguém quer delatar porque acham que serão soltos. Se der tudo errado para eles, forem presos, condenados, múltiplas condenações, serão todos soltos em 2027. Isso é que eles estão esperando. E eles contam aí com Augusto Aras para, enquanto estiver no cargo, ele postergar todo e qualquer tipo de investigação, de delação que passe pela mão dele. Para azar deles, a investigação da Polícia Federal não conta com a Procuradoria-Geral da República. Outra coisa, o inquérito das joias estava correndo na primeira instância. Você sabia disso? Ah, mas Thiago, não foi o Alexandre de Moraes quem fez a decisão ali para pegar o General Cid, pegar o Ossef, busca e apreensão na casa de todo mundo? Foi. Só que, porque a investigação da primeira instância disse que essa investigação se cruza com a investigação das milícias digitais e do caso do 8 de janeiro. Então, o Alexandre de Moraes foi requisitado para as decisões. Aí agora, o Ministério Público Federal ontem mandou a investigação para o STF. Falou, ó, não tem como, essa investigação tem que ficar no STF, não é com a gente mais, agora que fica com vocês. E foi sorteado um novo relator, Alexandre de Moraes. Mas esse sorteio aí do STF, viu? Parabéns aí pro sorteio do STF. Podia cair no Cássio Nunes, caiu no Alexandre de Moraes. Pois bem, então o caso das joias fica com o Alexandre, já estava com ele, fica com o Alexandre de Moraes, que será aqui o relator do caso das joias. Se não fosse ele, o que acontece é que o relator, a não ser que fosse o Cássio Nunes ou o André Mendonça, né, que são bolsominions, ia acabar dizendo, ó, esse caso tem a ver com o caso do 8 de janeiro e com as milícias digitais, então incorpore ali, não serei eu o relator. Mas já foi sorteado direto no Alexandre, então nem tem esse problema. Aí agora, o que está acontecendo é o seguinte, os advogados do Bolsonaro perderam a paciência. Eles consideram que o Ossef, ele vem para atrapalhar, ele quer ajudar o Bolsonaro, mas ele, sabe aquela pessoa que quer tanto ajudar que acaba atrapalhando? É o Ossef, em todas as situações possíveis. Ele atrapalha muito mais do que ele ajuda. E agora, de novo, o fato dele... O Bolsonaro tá calado. Veja, o Bolsonaro não falou nada. Você vai nas redes sociais do Bolsonaro, só tem crítica ao Lula. Não tem nada sobre joias. Aí o Ossef vem, é o único aí representando o Bolsonaro que tá falando em público, que nem os advogados do Bolsonaro estão falando. Se você perceber, você não vê a declaração do Weingarten, dos outros, desde sexta-feira. Não tem nada. Vem o Ossef, que representa o Bolsonaro, que é amigo dele, é advogado dele em vários outros processos, e começa a mentir uma vez atrás da outra. E assim, até um bolsominion que veja isso fala, não, mas eu amo o Bolsonaro, eu tenho um quadro do Bolsonaro, eu sou o cara que ama o Bolsonaro mais nesse mundo. Até um cara que faça assim, que pegue e assista a fala do Ossef, assista a outra, e a outra vai ver, peraí, pela lógica, não tem como ele estar falando a verdade nas 3 vezes. Em pelo menos 2 ele mentiu. Ah, vamos contar só com a última. Então ele foi recuperar o relógio. Se ele foi realmente recuperar o relógio, ele fala que não foi resgate, é porque o relógio foi vendido. Então ele está admitindo que realmente o relógio estava lá. Então o Bolsonaro recebeu como propina um relógio Rolex e vendeu esse relógio Rolex. E estava lá no local de penhora. Aí agora o melhor, ele já ia para os Estados Unidos a turismo. Foi sorte. O relógio estava lá e aí ele, por sorte, estava lá e ele comprou. Olha... Você viu o tamanho dos Estados Unidos? Ele foi justo para Pensilvânia. Eu tentei achar dados de turismo para onde os brasileiros mais vão nos Estados Unidos. Não achei. Mas eu tenho certeza que a Pensilvânia não está no top 25. Eu não vou nem falar top 10. Top 10 deve estar o quê? Miami, Orlando, Nova York, Los Angeles, Boston, tem muito brasileiro, Chicago, não sei. Eu tenho certeza que o estado da Pensilvânia não está no top 10. E vou além, não está no top 25. É isso, nenhuma cidade do estado. Mas o Ossef, por acaso, estava indo para Pensilvânia, fazer sabe-se lá o quê. E aí, ele andando pela rua falou, nossa, uma loja aqui de itens de luxo, vou entrar nessa loja, parece bonita. Entra o Ossef, por acaso, nesse exato momento, ele estava no celular com alguém, que falou, nossa, é justo nessa loja que está o relógio, que o Tribunal de Contas da União. Aí ele, nossa, que coincidência, vou comprar. Aí ele vai, compra e adivinha, ele compra com o mesmo número de série. De todos os Rolex que podiam ter ali nos Estados Unidos, na Pensilvânia, naquela rua, naquela loja, ele comprou justo o Rolex que o Bolsonaro vendeu. Mas é muita coincidência. E aí, por coincidência, ele atendeu uma determinação do Tribunal de Contas da União e resolveu
Devolveu o relógio. Olha, muitos políticos recebem propina por meio dos advogados, tá? Eu vou te dar um exemplo. Os donos da JBS Friboi, eles confessaram pagar propina a mais de 250 políticos. Pelo menos 10% desses políticos, a propina não era paga para os políticos, era paga por meio de advogados. Seja o advogado da esposa, seja o advogado uma irmã, irmão, tio, tia, sobrinho, familiar, ou seja o advogado ou advogada, algum amigo, grande amigo desse político, por meio de advogados. Várias das delações ali mostravam isso. Outra coisa, a JBS Friboi pagou 9 milhões de reais para o Ossef para emitir um documento de uma página. Sabia disso? Lá atrás, em 2018. Você fala, que coisa, né? Pagaram aí para advogados do Bolsonaro 9 milhões? Esses caras estão pagando propina para todo mundo. Aí vai esse advogado do Bolsonaro e fala, não, mas meu dinheiro era lícito, eu tenho como comprovar, eu prestei serviços de advocacia. 9 milhões para uma página. Para esse advogado desse nível aí que eu acabei de te mostrar, viu? Esse cara aí. Esse cara que não consegue manter a coerência. Eu acho que se o Ossef escrever... não acho não, ele escreveu, eu li aqui uma nota dele ontem, ele escreve 2 parágrafos e o primeiro parágrafo não tem coerência com o segundo. Quer dizer, esse cara, imagina você pagar 9 milhões para ele. A não ser que seja propina, e eu não posso falar que foi porque não tem investigação quanto a isso, deveria ter. Deveriam quebrar os sigilos dele e ver aí, né? Que serviços que ele fez aí nos últimos anos. Porque é engraçado, o advogado do Bolsonaro começa a ganhar milhões e milhões e milhões de reais, e aí o advogado do Bolsonaro começa a comprar coisas para o Bolsonaro. O mesmo advogado do Bolsonaro que usava o dinheiro próprio dele para manter sob cárcere privado o Queiroz, que era o tesoureiro da corrupção do Bolsonaro. Se você não sabe o que é um tesoureiro, quando eu era criança, até adolescente eu não sabia o que era tesoureiro. Tesoureiro é quem gerencia a finança, o dinheiro. Ou seja, quem gerenciava a grana que o clã, que a família Bolsonaro roubava, era o Queiroz. Esse é o tesoureiro. Ele gerenciava os funcionários fantasmas, quanto cada um pagava, se estava pagando direitinho, se não estava, aí tudo ia para a conta dele, aí ele sacava em dinheiro, ele fazia os depósitos, ele pagava as contas, quer dizer, grana era com ele. Esse cara ficou em cárcere privado na casa do Ossef. O Ossef começou a enriquecer, principalmente quando o Bolsonaro começou a ganhar notoriedade. Estranho, né? E aí agora o Ossef que paga as despesas do Bolsonaro, porque o Bolsonaro recebeu... Se você pensar bem, o Bolsonaro, ele recebe um relógio, ele vende o relógio, ele é obrigado a devolver, mas o Bolsonaro não paga com o mesmo dinheiro que ele vendeu o relógio, não, quem paga é o Ossef. Então é como se o Ossef estivesse pagando para o Bolsonaro. É como se o Ossef estivesse comprando o relógio do Bolsonaro. Ah, teve um intermediário que foi a loja. Não importa. Então o Ossef está pagando o dinheiro do Bolsonaro, o dinheiro para o Bolsonaro, que o Bolsonaro recebeu como propina. Mas peraí, tem coisa muito estranha aí. O pior é o seguinte, fizeram tudo nos Estados Unidos. Vai dar muito ruim. Anote isso, viu? Eu peço a sua inscrição no canal. Falou!